acabou, agora não dá mais. Definitivamente é fim de linha. Cheguei no limite. Não tenho mais saída. Você já chegou nesse ponto? Bem-vindo ao fim da linha. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Vamos para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like ou dislike, não tem problema. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dos seus grupos, dos seus amigos, na família, na sua rede social. Vamos crescer com esse canal para ele atingir o maior número de pessoas e dessa forma abençoar um número grande de pessoas. Fim da linha. Você já chegou no seu fim da linha? Situações onde a gente olha e parece que todas as alternativas, todas as possibilidades se esvaíram e de um momento para o outro a gente se sente literalmente encurralado. Olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, menos ainda, e a gente realmente não sabe o que fazer em situações que se apresentam para nós como fim de linha. E aí, pensando nisso, eu lembro de várias situações na palavra de Deus que se apresentaram como fim da linha. Acabou. Não tem mais jeito, estamos perdidos, não tem para onde correr, ou cercado pelo inimigo, ou cercado pelas circunstâncias, pelas condições adversas. As pessoas se encontraram em situações onde elas entenderam que realmente era o fim da linha. Situações como a cisterna de José, vendido pelos seus irmãos, é jogado numa cisterna, abandonado por aqueles que o deviam proteger. E ele se vê numa cisterna. Fim de linha. Todos os sonhos se esvaíram. Não tem mais saída. O cesto de junco onde Moisés foi colocado, para a mãe de Moisés era o final de uma história. Fim de linha para Moisés. Acabou. Não temos mais para onde correr. Ora, o que dizer do Mar Vermelho? Faraó com seu exército gigantesco atrás do povo de Israel, diante deles o Mar Vermelho. Fim de linha. Não tem mais para onde correr. A morte do libertador Moisés, aquele que conduziu o povo, livrou das garras do Egito e de Faraó, agora ele morre. Fim de linha para o povo de Israel. A morte dos filhos de Noemi, numa época de fome, sem os 2 homens da casa, e agora ela e com 2 noras. Fim da linha, Noemi. Acabou. Não tem mais para onde correr. Que dizer de Jonas? Jonas. Jonas e o grande peixe. Tentando fugir da vontade de Deus, é engolido por um peixe, tragado nos mares por um grande peixe. E agora ele se encontra no ventre daquele animal. Fim da linha, Jonas. Acabou. Passa a régua. O gigante Golias afrontando o povo de Israel. Se coloque na situação daquele povo. Um gigante de quase 3 metros de altura, mestrado em guerra, MBA em matança de inimigo. Fim da linha para o povo de Israel. Acabou. Não tem mais chance.
O rei Josafá, cercado pelo exército do inimigo, quando ele entende que aquele exército que vinha contra ele era muito mais numeroso que aqueles que estavam com ele, fim da linha, Josafá. Acabou aqui a sua história. O moço do profeta Eliseu, cercado pelos sírios, fim da linha, meu profeta. Olha o tanto de carros e cavalos que estão nos cercando nesse monte. Fim da linha. A cova dos leões. Você imagina sobreviver a uma cova de leões? Era o fim da linha para Daniel. Mas ele estava feliz porque ele sabia que se os leões o devorassem, onde ele estaria no segundo seguinte? Fim da linha para o profeta Daniel. Não bastasse o profeta Daniel, seus 3 amigos, jogados numa fornalha ardente, incrementada, se não me engano, 7 vezes mais, para não ter a menor chance de sair dali com vida. Fim da linha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Fim da linha. E o que dizer da morte do nosso Senhor, o nosso Salvador, que veio para salvar a humanidade? A morte, trazendo àqueles discípulos uma tristeza, uma frustração, porque para eles era simplesmente o fim da linha. Mas sabe, todas essas histórias e tantas outras na palavra de Deus que se apresentam como fim da linha. E talvez você nesse momento esteja vivendo o seu fim da linha. Situação onde você se encontra e não acha saída para os problemas que se apresentam para você. Quer seja um relacionamento, um casamento que faliu, que ruiu, um relacionamento com filhos, filho nas drogas, um parente, um amado seu que teve um diagnóstico de uma doença terrível, fim da linha. Uma situação financeira de bancarrota, onde você perdeu tudo e não encontra mais saída. Você chegou no seu fim da linha. Mas sabe, eu tenho uma boa notícia para você. Todos esses fim de linhas, fim da linha que nós lemos, eles não foram o fim da linha. Porque em todas essas histórias existia um Deus com propósito, um Deus com poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Enquanto a cisterna de José era o fim da linha, para aqueles homens, para Deus era o instrumento que ele escolheu para elevar um homem de escravo a governador e saciar o seu povo na fome que assolaria o mundo. O cesto de junco de Moisés, que para sua mãe era o fim da linha, para Deus era o cesto que conduziria um pequeno menino a ser o libertador do seu povo, do Egito, das garras de Faraó. O Mar Vermelho que se apresentou para os israelitas como o fim da linha, era para Deus o instrumento para subjugar Faraó e seu exército e definitivamente consolidar a vitória do seu povo rumo à liberdade e a uma terra prometida. A morte de Moisés para esse mesmo povo que se apresentou como fim da linha de uma história de libertação, para eles era o fim da linha. Acabou. Morreu o nosso líder. E agora? Para Deus foi o levantar de um jovem que seria o melhor general de Israel, para conduzir aquele povo à terra prometida e dar muitas vitórias. A morte de seus 2 filhos era o fim
fim de linha para Noemi, mas para Deus foi o início de uma história de resgate na vida de Ruth, através de Boaz, o resgatador, e fez com que Ruth configurasse na genealogia de Jesus, o Messias, aquele que viria para livrar o seu povo. Para Jonas, o grande peixe, foi o fim da linha. Imagina aquele homem no ventre do peixe, era o fim de linha. Mas para Deus foi a maneira que ele usou para conduzir Jonas ao seu destino e livrar uma cidade inteira da morte. Situações que se apresentam como fim da linha. O que dizer do gigante Golias? Aquele que era terrível, enorme, matador, soldado experiente. Fim da linha para aquele povo. Mas para Deus era tudo o que ele precisava para exaltar um pequeno pastor que confiava nele, para libertar o povo dele das mãos do inimigo. Para os opressores do profeta Daniel, a cova dos leões era o fim da linha. Mas para Deus, um instrumento para a honra e a fidelidade do seu profeta, para ter o seu nome exaltado na galeria dos heróis. Quantos fim de linhas! O que dizer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando no momento parece que a morte o tragou? Todo sonho, toda esperança foi por água abaixo. Fim de linha. Para Satanás e seus demônios, foi o fim da linha daquele que era o Salvador. Mas Deus triunfou sobre a morte e Satanás na ressurreição do seu Filho, trazendo esperança e novidade de vida para nós. Qual que é o seu fim de linha? Talvez você esteja nesse exato momento enfrentando o seu fim de linha. Não tem mais saída, não consigo mais, não sei para onde correr. Sabe, meu irmão, é exatamente aí no seu fim de linha, onde o homem e as circunstâncias teimam em tentar colocar um ponto final, que Deus quer colocar uma vírgula para continuar a sua história e criar, fazer acontecer uma nova história. Então essas são algumas das passagens onde as circunstâncias, o homem, o inimigo, apresentou como o fim da linha para aquele que serve ao Senhor. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, glória, honra e majestade, no lugar do ponto final, ele põe uma vírgula e fala: ei, não acabou, não acabou. O Deus que criou o universo luta por você. E ele só pôs uma vírgula, sabe por quê? Porque o melhor está por vir. E eu quero finalizar esse pensamento te dando esperança, dizendo para você que fim de linha para o nosso Deus é apenas o começo de uma nova temporada, de muita vitória. E o profeta Abacuque, ele entendeu isso. E ele deixou para nós uns versos que ecoam até os nossos dias, nos trazendo esperança para os nossos fim de linha. Olha o que ele disse em Abacuque, capítulo 3, versos 17 até 19. Toma isso como palavra para a sua vida. Talvez você esteja no fim da linha, não consiga ver esperança, olha para um lado, olha para o outro, e só o que você vê é morte, é falência, é desespero. Mas o profeta Abacuque sabia quem era o Deus dele, e ele deixou escrito isso para a gente lá no capítulo 3, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco
e nos currais não haja gado. Ou seja, fim da linha, acabou. Mas aí no verso 18 ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O seu fim de linha não é o fim de linha, é o começo, onde Deus coloca uma vírgula para escrever uma nova história de vitória. Era preciso chegar ao fim da linha para que todas as suas possibilidades se esvaziassem, para que o Senhor da glória possa entrar com a provisão, porque Ele está vindo no seu socorro. Creia nisso, porque a glória é dele, não nossa. Mas é preciso chegar nesse ponto para que a gente entenda, como disse o salmista: eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Ele está vindo no seu socorro. Creia nisso. Você chegou ao fim da linha? Dê glória a Deus, comece a adorar, porque o fim da linha para o Senhor é apenas o começo. Que Ele te abençoe.